seja bem-vindo a mais um vídeo do Question Killer. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos resolver agora todas as questões de biologia da UNEB 2025. A questão 33 diz assim: durante o processo digestivo, os alimentos percorrem por diferentes estruturas que executam funções importantes para uma eficiente absorção dos nutrientes. O pH, medida que indica o nível de acidez ou basicidade de uma solução, é um fator determinante para que a digestão ocorra em cada órgão e estrutura de forma correta. Observem a figura abaixo. Não tem essa legenda lá na prova. Isso aqui é um estômago, né? E diz assim: a alternativa que relaciona corretamente o pH encontrado nesse órgão e a principal substância digerida nele, né? Então a correta aqui vai ser a letra B, mas eu vou falar sobre as outras, né? A gente poderia ter essa A aqui, se a gente estivesse falando do suco pancreático, né? E o suco pancreático, de fato, ele tem um pH de 8, né? Que é um pH alcalino, mas não é o caso, né? Tá falando do suco gástrico, né? Que é o suco do estômago. Então, aqui a correta vai ser a letra B, que é justamente pH ácido. pH ácido e digestão de amido, não, né? Porque pH ácido e digestão de amido não vai ocorrer aí no estômago. O D seria se fosse o suco entérico, né? Que aí o suco entérico, de fato, tem um pH neutro e faz a digestão do amido. E aí não é o caso dessa questão. E o alcalino, que também faz a digestão, né? Tanto faz o alcalino seria o suco pancreático, que faz a digestão da proteína, do amido e também dos lipídios. Mas também não é o caso da questão. Vamos para a próxima. Pronto, a questão 34 fala assim: o filo dos artrópodes apresenta uma estrutura de espécies muito grandes, podendo chegar a 1 milhão de animais descritos. Algumas de suas classes são bem conhecidas, por exemplo, dos crustáceos e dos insetos. Após observar a ilustração abaixo, assinale a opção que melhor descreve a característica desse filo, artrópodes, né? Também não tem essa descrição, mas enfim, vamos lá. A letra A fala: sua respiração é feita por células flâmulas, né? Células flâmulas não, células flâmulas vão ser uma estrutura de excreção, né? Protonefrídeas, no caso, está associada ali a protonefrídeas, essas células flâmulas, que na realidade, no caso, não serve nem para excreção, né? Seria mais ali nos plateomitos e serviria mais para uma osmorregulação, mas é uma estrutura de excreção, as protonefrídeas. E as células flâmulas estão associadas às protonefrídeas nesse caso, né? Que você tem ali a tênia, a extossomose é a doença, né? Extossoma mansoni que fala. Mas não é o caso aqui, né? Então, tá errado. Apresentam as células denominadas, errou aqui pela respiração e coisa, né? Mas enfim, vamos ver. Apresentam células denominadas cinidócitos, né? Isso aqui não, porque isso aqui está relacionado aos cinidários, né? O nome é cinidócitos, né? Cinidários, mas é isso. É uma estrutura lá dos cinidários, não tem nada a ver com os artrópodes. Possuem patas articuladas, né? Exatamente, você tem aqui artrópodes, né? Deve ser um nome derivado do grego, enfim. Artro, né? Tem relacionado com articulação. E podos, né? Aqui vendo pods aqui, seria as patas. Então, o correto aqui, letra C. D. Possuem poros revestindo o corpo. Não, tá errado. Isso aqui seria, por exemplo, esponjas. E seus corpos possuem metâmeros em formas de anéis. Não, possuem metâmeros de fato, mas aí não é em forma de anéis, né? Anéis a gente teria, por exemplo, os anelídeos. Então aqui tá errado também, né? Então aqui a correta é a letra C. Vamos para 35, né? Imagine se uma célula fosse comparada a uma fábrica e suas organelas como diferentes setores que executassem tarefas de forma coordenada para o bom funcionamento de toda a engrenagem celular. Assinale a opção que melhor relaciona a organela celular à sua função. Acho que essa foi a questão mais fácil que teve na prova aqui. Obviamente seria o lisossomo, né? Faz a digestão intracelular. Mitocôndria não. Se for, aqui teria que ser alguma coisa relacionada à produção de energia. Ergastoplasma. Isso aqui botaram para sacanear, porque ninguém usa esse nome mais. Isso aqui é o tecido, o retículo endoplasmático rugoso, né? Que no caso não é síntese de lipídio, seria síntese de proteína. Mas esse nome aqui veio para desgraçar mesmo. Letra D, complexo de Golgi, reconhecimento de superfície celular, não tem nada a ver, né? Isso aqui. E o vacúolo é produção de energia, né? Nada a ver também. O vacúolo tem várias funções, regulação de pH, armazena algumas coisas, né? Osmorregulação também, mas isso aqui não tem nada a ver. Complexo de Golgi também tem outras funções, produção de carboidrato, né? Tem várias outras coisas aqui relacionadas a essas duas últimas aí, mas aqui seria muito fácil, letra A. A questão 37 diz assim: durante campeonatos de futebol que os jogadores precisam jogar na altitude, é comum observar uma facilidade do time local em relação ao desempenho físico durante a partida. Os jogadores visitantes, principalmente os que saem do nível do mar para jogar em altitudes, apresentam dores de cabeça, tonturas e falta de ar, por exemplo, se fosse peru, né? Ali, lapária, etc. Enfim, qual a estratégia metabólica o organismo dos jogadores deve apresentar na altitude, né? Esse é um caso clássico, né? Que é colocado em provas, falando sobre a EPO, né? Eritropoetina, que é o hormônio que vai estimular a produção de hemoglobina, né? Qual é a principal função da hemoglobina, das hemácias, né? Qual é a principal função das hemácias, né? Levar oxigênio para o corpo, né? Quando a pessoa vai para um lugar de alta altitude, o ar é rarefeito, etc., né? E você fica ali com um pouco de oxigênio, energia para a célula, etc., né? Então, é necessário uma maior produção de hemácias, né? Nesse caso aí, a letra A é a correta. A B, por estar em ambiente com menos oxigênio disponível, o organismo reduz a produção de tiroxina. Não, tiroxina está relacionado à questão ali da tireoide, né? T3, T4, questões metabólicas, claro, que está envolvida aí, mas não é relacionado a essa questão da altitude, né? Então isso aqui está errado. Graças ao ambiente com ar úmido e frio, o organismo reduz a produção de hemácias. Aí morreu a pessoa, né? Então, totalmente errado essa letra C. Letra D, graças ao ambiente de altitude, o organismo aumenta a produção de fibras para compensar a falta de ar dos atletas.
Não, né? Quanto mais fibra, na realidade, e não é assim, subir ali para outra altitude e começou a ter fibra. Não, tem nada a ver isso aqui, né? E seria pior ainda, né? Quanto mais fibra você tem ali, musculatura, etc., né, exigiria mais energia. Então, letra D é errada. E por isso está em um local com raro efeito, o organismo produz mais hormônios de insulina responsável pela síntese de lipídios. Isso aqui não tem nada a ver, né? Hormônio de insulina, tem outra história aí, com sangue, glicose, né, etc. Tem nada a ver com lipídios e tá errado isso aqui. Enfim, vamos para letra. Vamos para a questão 36, no caso. Né? Como sabemos, o efeito estufa é indispensável para a sobrevivência da espécie humana. Né? Apesar disso, alguns problemas ecológicos relacionados com a industrialização crescente têm contribuído para o aumento exagerado da temperatura média do planeta, caracterizando o aquecimento global. Assinale a opção que melhor explica como o reflorestamento pode contribuir para minimizar o aquecimento global. Ao realizar o reflorestamento, serão colocados nos meios seres vivos, plantas, no caso, que consomem gás carbônico, um dos principais gases que contribui para o aquecimento global. Beleza, é isso. Vamos ver as outras aqui. A, B. No aquecimento global, é importante que as bactérias fotossintetantes aumentem a quantidade de oxigênio consumido. Então é para consumir oxigênio. Não tem lógica isso aqui, né? Para que equilibre a concentração dos gases. Não. Se fosse para produzir oxigênio, até que ia, né? Mas consumir. Ao realizar o reflorestamento, serão colocados no ambiente diversos animais que consomem oxigênio. Um dos principais gases que contribui com a. Tá meio bugado aqui, né? Serão colocados no ambiente diversos animais que consomem. Tá tirando oxigênio mais uma vez. Isso não tá legal. Ao realizar o reflorestamento, serão retirados do ambiente os grandes causadores do aquecimento global. Não, eu vou fazer um reflorestamento, eu vou colocar plantas, né? Eu não vou estar retirando nada, né? Então tá errado isso aqui também. Devido ao intenso desgaste do solo e da cadeia alimentar que provocam. Acho que essa aqui foi a mais fácil da prova, né? Assim, não sei se foi aquela ou a das organelas, mas enfim, se é essa ou das organelas. No efeito estufa, é importante que as algas planctônicas aumentem a quantidade de carbonato de cálcio, né? Produzido para que. Carbonato de cálcio aqui, CaCO3 menos. Acho que é 2, né? Acho que é isso. Não, 2 não, porque o cálcio vai estar aqui. Aqui seria o carbonato só. Enfim, para que fortaleça a base das cadeias alimentares marinhas. Não, né? No caso, o carbonato vai pegar aquele CO2, né? Não sei o que está ali no meio, né? E vai transformar em carbonato. Algumas algas planctônicas. No efeito estufa, é importante que as algas aumentem a quantidade de carbonato para que fortaleça. Não, né? Na verdade, isso aí não tem nada a ver. E também não tem nada a ver com reflorestamento, né? Isso aí vai acontecer de forma natural, e quanto mais você vai acidificar o meio, né, pior vai ser, na realidade, é, no efeito estufa ali, né? E o fortalecimento da base das cadeias alimentares não está necessariamente associado com essa questão da produção do carbonato de cálcio, que está relacionado mais com o ciclo do carbono, né? Deposição, etc, né? E é isso. Agora vamos para a questão 38, talvez seja mais difícil de biologia, não sei. Vamos lá. Em uma população em equilíbrio de Heisenberg, 36% das pessoas apresentam característica recessiva. Calcule a frequência dos indivíduos heterozigotos e assinale a opção correspondente, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Para você apresentar uma característica recessiva, você tem que ter os dois alelos recessivos, não é isso? Vamos chamar aqui o recessivo de Q, beleza? E o dominante de P, beleza? Vou botar aqui o dominante de P. Ele diz que 36% das pessoas apresentam característica recessiva. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai colocar aqui 0, a gente vai colocar na forma decimal, né? 0,36 aqui ao quadrado, né? Aqui representa, por exemplo, né, se a gente tivesse azinho, né? Beleza, então a gente tirando a raiz, a gente vai descobrir aqui que Q, né, vai ser igual a 0,6, beleza? E o que é que a gente tem também? A gente tem aqui o P mais o Q, né? Lembrando que o Q é alelo recessivo e o P seria o dominante, né? Então, assim, se pensar uma população, todo o conjunto de alelos daquela população, né, a gente sabe que tem que ser igual a 1, né, que é o absoluto ali quando a gente está trabalhando nessas questões matemáticas, de representar o todo, né? O zero é o nada, um é o tudo e blá blá blá. Enfim, então você tem isso aqui, né? Então, o Q é 0,6. Então, quanto é que vai valer o P, né? Então, o P aqui vai ser igual a menos 0,6, então o P vai ser igual a 4. Beleza. 4 não, 0,4, né? 0,4, beleza. P igual a 0,4. Aí fala assim, calcule a frequência dos indivíduos heterozigotos e assinale a opção correspondente, né? Então, eu vou apresentar a forma que você deve fazer, né? Na verdade, eu vou apresentar uma forma que eu acho mais simples de fazer, que seria você pensar o seguinte, né? Heterozigoto, né? Então, vai ser o quê? Vai ser, tem um alelo dominante e um recessivo, né? Então, aqui seria basicamente P vezes o Q. Então seria 0,4 vezes 0,6. Isso aqui daria, né, 0,24, né? É a resposta? Não é a resposta, né? A gente tem que multiplicar por 2 aqui. E isso aqui vai dar pra gente, letra A, 0,48. Por que que dá 0,48 e não 0,24? E por que que eu tive que multiplicar isso aqui por 2, né? Você lembra que o conjunto, né, de alelos que a gente tem vai ser esse aqui, P mais Q, né? Só que a gente não pode simplesmente dizer que os heterozigotos são simplesmente P e Q. Por quê, né? Eu vou botar P mais Q igual a 1, né? O que é que a gente vai fazer aqui? Para a gente descobrir nossa população, a gente teria que fazer aqui levar os dois lados ao quadrado, né? Então a gente teria aquela lá, produz notável, né? O quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo, né? Tá, aqui botei o quê? Tanto faz. Enfim, igual a 1, né? Então por isso que eu multiplico por 2, né? Então se você souber
disso aqui da fórmula, né? Você não precisa fazer toda a fórmula, né? Você pode fazer mais aí de boa, né? Então vamos lá para penúltima. É, Questão 39. A fotossíntese é um dos processos metabólicos mais complexos da natureza. Algumas plantas enfrentam um problema, estresse hídrico, relacionado com a absorção de CO2 para que ocorra a fotossíntese e a perda excessiva de água em momentos quentes do dia. Os dois processos, trocas de gases, evapotranspiração, ocorrem por uma estrutura chamada estômato, ilustrada abaixo. Que opção explica de forma correta o mecanismo utilizado pelas plantas para resolverem o problema de estresse hídrico? Beleza, tá em estresse hídrico. Ok. Vamos lá. As plantas liberam o gás de etileno, um hormônio gasoso que hidrata a planta na presença de luz. Não. Etileno você está mais envolvido, acho que questão de amadurecimento, né? Se não me engano, até local escuro, não tem a ver com isso aí de presença de luz. Letra B. Os vegetais excretam enzimas que inibem a fotossíntese na presença de luz. Nunca ouvi falar de inibir fotossíntese na presença de luz, né? Enfim, letra C. Liberam o hormônio auxina, que é o hormônio de crescimento, tem várias funções, né? Questão de crescimento de raízes adventícias, né? Abscição, tem várias coisas, mas responsável pelo armazenamento de água no vácuo não é, com certeza, uma função da auxina. As plantas secretam água pelos estômatos, para evitar a desidratação. Então, por exemplo, eu já estou com problema de água, né? Já estou desidratado. Eu vou desidratar mais, eu vou liberar mais água. Não faz nenhum sentido eu liberar mais água para resolver um problema que é justamente a desidratação, né? Então, essa letra D também viajou. E as plantas liberam o ácido abscísico, um hormônio que provoca o fechamento do estômago, né? Estomático. Exatamente isso. É fácil. Não é, mas aqui, se você não soubesse isso aqui, você teria que ir por eliminação, né? Já que as outras deram uma viajada legal. Então, vamos lá. Então vamos para a questão 40, né? Que diz assim: uma das formas de estudar a evolução é através da análise e comparação de diferentes estruturas. Está estudando a evolução. Quando comparamos a asa de um morcego, a mão do ser humano e as nadadeiras das baleias, observamos alguma semelhança. Beleza? Os três animais citados são mamíferos e as três estruturas são formadas por tecido ósseo, como ilustra como está na ilustração abaixo, beleza? Não está aqui na descrição do negócio, né? Lá na prova eu coloquei aqui é de um humano, aqui é de uma baleia, aqui é de um morcego. Que processo evolutivo pode explicar a diferença entre essas estruturas, né? A resposta aqui vai ser a irradiação adaptativa, que é o seguinte, né? Você tem aqui um ancestral, né? E aí vai, né? Aqui para as espécies, beleza? Só que o que vai acontecer, né? Uma estrutura ela vai se adaptar para uma função diferente, né? Então o ser humano tem um braço para uma função, a baleia vai ter essa estrutura dela aí para uma outra função e o morcego vai ter para uma outra função, né? Não pode ser convergência evolutiva, porque a convergência evolutiva seria, por exemplo, sei lá, a asa de um morcego e a asa de uma borboleta, né? Ambos tiveram asas, mas não tiveram a mesma origem, né, evolutiva, mas acabaram desenvolvendo membros semelhantes, né? Seria mais ou menos assim essa questão da convergência evolutiva. A deriva genética não está relacionado com isso, né? Está relacionado a uma mudança ali dos alelos de forma aleatória, blá blá blá, para que vai mudar, né? Vai fazer uma diferenciação entre as espécies, né? Mas não é o caso que a questão está querendo abordar aqui, está querendo justamente falar sobre a irradiação adaptativa. A seleção artificial não seria de forma artificial a gente selecionar espécies, né? Não é esse caso. E a reprodução sexuada aqui, eu não sei o que é que tem a ver isso aqui com reprodução sexuada, né? Enfim, foi essa a prova. Foi esse o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.